Você tem um valor. Qual foi a última vez que você ouviu isso? É estranho porque, nos últimos tempos, parece que estão tentando dizer o contrário para todas as pessoas. Estão tentando nos fazer duvidar do nosso próprio valor, da nossa capacidade, e estão tentando nos fazer duvidar da nossa própria personalidade. E como se isso já não fosse o suficiente, ainda tem pessoas que nos tratam de uma maneira tão ruim, tão desrespeitosa, que nos fazem duvidar do nosso próprio valor e colocam em jogo o carinho que nós mesmos temos por nós. Hoje eu quero conversar um pouco sobre isso com você e juntos vamos tentar colar novamente todos esses pedaços do seu coração que, por causa dos traumas e das mais diversas situações, foram sendo soltos e deixando você com a sensação de que você não é amado e de que não merece ser amado. Eu sou Edivaldo Oliveira e seja bem-vindo para mais um dia aqui no nosso canal Minuto Reflexão. Primeiramente, é importante lembrar que cada ser humano é único e possui seu próprio valor. Você não precisa se comparar com outras pessoas para descobrir o seu próprio valor, pois ele já está dentro de você. Às vezes pode ser fácil cair na armadilha da comparação, mas é importante lembrar que essa comparação é injusta, pois todos nós enfrentamos nossos próprios desafios e temos nossas próprias histórias de vida. Você pode estar pensando que sua vida não é tão interessante quanto a de outras pessoas, mas isso não é verdade. Cada pessoa tem suas próprias experiências e suas próprias lutas, e é isso que torna cada um de nós único e valioso. Não importa se você está passando por um momento difícil ou se você está enfrentando um grande desafio, você ainda tem um valor incrível. Quando você se concentra em suas próprias realizações e experiências, é mais fácil reconhecer o seu próprio valor. Você não precisa se comparar com outras pessoas para se sentir importante e valioso. Afinal, o que é importante para você pode não ser importante para outra pessoa, e vice-versa. Além disso, é importante lembrar que você tem um propósito único nesse mundo. Ninguém mais pode fazer o que você faz, da maneira que você faz. Você tem talentos e habilidades que são únicos para você. E é isso que torna você tão valioso. Não importa qual seja o seu propósito, você é importante e valioso para esse mundo. Mas às vezes pode ser difícil ver o seu próprio valor. Talvez você tenha passado por momentos difíceis que tenham afetado sua autoestima. Ou talvez você tenha sido criticado ou julgado por outras pessoas. É normal se sentir inseguro ou desvalorizado às vezes. Mas lembre-se de que esses sentimentos não definem quem você é. Em vez disso, tente se concentrar nas coisas positivas sobre si mesmo. Lembre-se das suas realizações passadas, dos desafios que você superou e das pessoas que você ama e que também te amam. Quando você se concentra nas coisas positivas, é mais fácil ver o seu próprio valor e reconhecer que você é uma pessoa valiosa, e também ajudar outras pessoas a encontrar e reconhecer o seu próprio valor. O seu valor não vem de outras pessoas ou de comparações com os outros. O seu valor vem de dentro de você. Acredite em si mesmo e confie nas suas habilidades, nos seus dons e nos seus talentos. Reconhecer o seu próprio valor não significa que você deva ignorar seus defeitos ou áreas da sua vida que precisam de melhoria.
Todos nós podemos crescer, precisamos crescer e melhorar, mas isso não diminui o nosso valor como pessoas. Ao contrário, é importante reconhecer essas debilidades e trabalhar nelas para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Além disso, é importante lembrar que o seu valor não depende do que você faz ou realiza. Você é valioso, você é valiosa simplesmente por ser quem você é. O seu valor não diminui se você não atingir um objetivo ou se você falhar em algo. Lembre-se de que todos nós cometemos erros e enfrentamos desafios todos os dias. Mas quando nós não conseguimos atingir o nosso alvo, não é isso que vai nos definir. O que importa não é quantas vezes você vai cair, mas sim como você vai se levantar depois de cada queda e continuar a seguir em frente. Portanto, se alguém já tentou fazer com que você se sinta inferior, com que você se sinta menos valioso, lembre-se de que isso não é verdade. Você é uma pessoa única e valiosa, com muito a oferecer ao mundo. Concentre-se em suas próprias realizações e experiências. Lembre-se de seu propósito único neste mundo e tente se concentrar nas coisas positivas sobre si mesmo. Lembre-se de que o seu valor vem de dentro de você e é isso que te torna uma pessoa tão especial. Não importa o que as outras pessoas pensem ou digam a seu respeito. O que importa é o que você pensa de si mesmo. E sempre que você precisar de um lembrete, lembre a você mesmo, diga para o seu interior: você tem um valor. A vida é um sopro. A vida é curta, viva. O amor é raro, aproveite. O medo é terrível, enfrente. As lembranças são doces, aprecie. É com essa frase do escritor Caio Fernando Abreu que eu começo a reflexão de hoje. Os nossos dias, às vezes, passam mais rápido do que podemos perceber e acompanhar. O tempo escorre como areia sobre nossas mãos. E isso faz com que muitos de nós se desesperem e acabem não conseguindo aproveitar direito os momentos, pois estão sempre com a sensação de que tudo vai acabar num piscar de olhos. Como conseguir refletir sobre a brevidade da vida, mas não deixar que isso te desespere? Como conseguir aproveitar cada momento único que a vida traz, sem perder a consciência de que tudo isso é breve? Hoje vamos conversar sobre isso e juntos vamos tentar desvendar o mistério que está presente na brevidade e que nos coloca em contato com essa linha tênue entre aproveitar o tempo que passa, enquanto vemos ele passar bem diante de nós. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações para se juntar a essa comunidade de pessoas que está buscando por uma vida cheia de sabedoria, autoconhecimento e saúde mental. É algo que todos nós já sabemos, mas que muitas vezes esquecemos. A vida é um sopro. Como já dizia o poeta, nossos dias são como a sombra que passa, como a grama que murcha, como a flor que desfalece. Por isso é tão importante aproveitar cada momento, cada segundo, cada oportunidade que a vida nos oferece. Mas como fazer isso? Como aproveitar cada momento sem deixar que essa sensação de brevidade nos consuma? É importante lembrar que a vida não é uma corrida, e sim uma jornada. Não se trata de quantos anos vivemos, mas sim de como vivemos esses anos. Por isso, devemos nos concentrar no presente, no aqui e agora,
e viver intensamente cada momento. Devemos aprender a saborear os pequenos prazeres da vida, como o sorriso de um amigo, um abraço apertado, um momento de paz e tranquilidade. Além disso, devemos nos desafiar constantemente, enfrentando os nossos medos e saindo da zona de conforto. É isso que nos faz crescer, que nos faz evoluir como seres humanos. E quando olharmos para trás, teremos a certeza de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para viver uma vida plena e significativa. É importante lembrar que a vida é um presente que nos foi dado e cabe a cada um de nós decidir como aproveitá-lo. Não podemos controlar o tempo que nos é dado, mas podemos controlar a maneira como usamos esse tempo para fazer a diferença no mundo e na vida dos outros. Devemos buscar a felicidade e a realização pessoal, mas também devemos nos preocupar com o bem-estar daqueles que estão ao nosso redor. O medo pode ser paralisante, mas devemos nos lembrar de que é através do enfrentamento do medo que crescemos e nos tornamos mais fortes. Devemos encontrar coragem dentro de nós mesmos para enfrentar os desafios da vida e superar os nossos medos, mesmo que isso signifique sair da zona de conforto e enfrentar com coragem o desconhecido. À medida que envelhecemos, podemos começar a sentir que a vida está passando por nós e que não estamos fazendo o suficiente para aproveitá-la ao máximo. Porém, é importante lembrar que nunca é tarde demais para começar a viver a vida que desejamos. Devemos ter coragem para fazer mudanças em nossas vidas, se for necessário, mesmo que isso signifique começar do zero ou seguir um caminho diferente daquele que esperávamos. A vida é cheia de altos e baixos e devemos aprender a aceitar as adversidades que enfrentamos ao longo do caminho. É importante lembrar que essas adversidades são oportunidades para crescer e aprender, e que é através da superação desses desafios que nos tornamos mais fortes e mais resilientes. Devemos encontrar significado e propósito em nossas vidas, não importa quão pequenos ou grandes esses objetivos possam ser. Isso pode significar encontrar um trabalho que amamos, dedicar-nos a uma causa em que acreditamos ou simplesmente encontrar alegria nas pequenas coisas, como um pôr do sol ou uma boa xícara de café pela manhã. A vida é um presente precioso e devemos sempre lembrar de agradecer pelas coisas boas que temos em nossas vidas. Devemos cultivar a gratidão em nossos corações e nunca deixar de reconhecer as bênçãos que nos são concedidas diariamente. É importante lembrar que cada pessoa tem o seu próprio caminho na vida e que não devemos nos comparar com os outros. Devemos encontrar a nossa própria jornada e seguir em frente, independente do que os outros estejam fazendo ou alcançando. A vida é uma jornada de autodescoberta e devemos estar sempre em busca do crescimento e desenvolvimento pessoal. Isso pode significar aprender novas habilidades, explorar novos lugares ou simplesmente se dedicar a hobbies que nos trazem alegria e satisfação. Temos que cuidar da nossa saúde mental e emocional, bem como do nosso bem-estar físico. Isso requer que façamos pausas regulares para relaxar e desestressar, buscar o apoio de amigos e familiares quando precisamos, e sempre parar para refletirmos sobre nossas conquistas e realizações, para sempre nos lembrarmos de onde nós saímos e onde queremos chegar. Nunca deixe de buscar novas experiências, novos lugares e novas pessoas. A vida é cheia de oportunidades
e cada uma delas pode ser uma porta para algo novo e maravilhoso. Não tenha medo de errar, de experimentar, de tentar algo diferente. Afinal, é errando que se aprende, é experimentando que se descobre novos caminhos e é tentando algo diferente que encontramos novos horizontes. A vida é uma jornada em constante mudança. Não espere que tudo permaneça sempre igual, pois isso é impossível. Esteja sempre aberto a mudanças, a novas perspectivas e a novas formas de ver o mundo. Isso vai te permitir crescer, evoluir e se tornar a melhor versão de si mesmo. E para finalizar, eu quero compartilhar uma citação do grande escritor Victor Hugo. Abre aspas para ele. O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É o intervalo entre a vida e a morte. Fecha aspas para o escritor Victor Hugo. Não desperdice esse intervalo entre a vida e a morte. Viva intensamente. Ame profundamente. Desafie-se constantemente e, acima de tudo, nunca se esqueça de que a vida é um sopro, um presente precioso que deve ser valorizado e apreciado a cada instante. Não engula o choro. Certo dia, enquanto eu navegava pelas redes sociais, eu me deparei com um trecho de uma série animada da Netflix chamada Midnight Gospel. E esse pequeno trecho me fez refletir sobre um monte de coisas. A verdade é que a gente faz parte do todo, e esse todo está em constante transformação. Muda de forma, se transfigura. Você é especial, sim. Porque eu sou sua mãe. Não, mãe, eu sei que você vai... Eu sei o que vai acontecer, mas não tem como evitar o coração partido. Então o que eu faço quando eu sofrer? Você chora. Você chora. Engole o choro. Quantas vezes nós já não ouvimos isso ao longo de toda a nossa vida? Em momentos que nós nos machucávamos enquanto estávamos brincando, em momentos que nós estávamos sendo chamados à atenção e por algum motivo as palavras que nos dirigiam naquele momento nos faziam querer chorar. Enfim, ao longo da nossa vida fomos ensinados a engolir o choro. Alguns foram ensinados, inclusive, que homem não chora. Tanto homens que por muitas vezes reprimiram sentimentos que os machucavam para continuarem a seguir esse péssimo conselho de que homem não chora, quanto mulheres que foram ensinadas a pensar que homens não têm profundidade em seus sentimentos. Porém, algumas mulheres também foram ensinadas a engolir o choro e serem firmes, fazendo com que algumas delas tivessem que amadurecer muito antes do previsto. Pessoas extremamente machucadas por diversas situações da vida, ou até mesmo por diversas pessoas, que foram ensinadas a fingir que nada disso aconteceu, em prol de uma imagem mais firme, ou no caso dos homens, em prol de uma imagem mais masculina. Então chega o dia em que essas pessoas, que foram ensinadas a não chorar, se deparam com uma situação muito difícil, uma situação extremamente dolorosa, como a perda de um ente querido, ou o término de um relacionamento de longa duração, ou até mesmo quando um sonho que era um grande desejo no coração delas, simplesmente chega ao fim e não se concretiza. E essas pessoas não sabem como reagir. Elas não sabem exatamente o que fazer, pois tudo o que elas têm em mente é:
engole o choro. O que fazer quando algo nos machuca muito? O que fazer quando os nossos sentimentos estão completamente embaralhados e confusos? Quando perdemos alguém que tinha um espaço gigantesco no nosso coração? A resposta é simples, é primitiva e instintiva. A gente chora. Veja as crianças, em seu estado puro, ainda sem ter contato com muitos conceitos que os adultos criaram, ainda sem ter contato com a ideia de ter que manter uma pose para impressionar ou para serem aceitas por alguém. Quando algo machuca uma criança, ela simplesmente chora. E às vezes chora sem cessar, de forma desesperada mesmo. É claro que não precisamos copiar essa atitude de forma literal e começarmos a fazer pirraça, espernear e chorar de forma descontrolada por qualquer situação que acontece em nossa vida. Afinal, somos adultos, certo? Mas se somos tão adultos, por que ainda brincamos de faz de conta? Fazemos de conta que algumas coisas não nos machucam, fazemos de conta que algumas pessoas não fazem falta e fazemos de conta que algumas situações não nos mudaram para sempre. É tempo de crescer, é tempo de parar de fingir e começar a encarar a realidade, que nem sempre é boa, mas ainda assim é real. Precisamos ir mais fundo em nossos sentimentos, pois eles são as marcas que as várias situações da vida deixaram em nós, seja essas marcas positivas ou negativas. Nós temos a mania de não lermos nenhum manual. Afinal de contas, quem leria um manual para usar um controle remoto? Ou até mesmo para ligar e usar um aparelho telefônico? Sendo que usamos esses objetos o tempo todo e sabemos exatamente como eles funcionam. E de fato, algumas coisas nós já sabemos de cor, mas isso não se aplica à nossa própria mente e nem mesmo aos nossos próprios sentimentos. Não é porque eles sejam seus que você necessariamente sabe tudo sobre eles. Nós investigamos pouco aquilo que está dentro de nós e, consequentemente, não sabemos como reagir quando essas coisas começam a aparecer, começam a afetar o nosso comportamento, nosso humor e os nossos relacionamentos. É como se ficássemos perdidos dentro da nossa própria mente e é como se fôssemos estranhos para nós mesmos. O autoconhecimento é algo extremamente importante para todos aqueles que buscam uma vida mais plena, mais equilibrada e mais conectada com o presente e com os outros. Quando eu digo não segure o choro, estou dizendo que você não precisa fingir estar bem. E que para você realmente ficar bem, você precisa deixar que os sentimentos, os traumas, os medos e as inseguranças venham à tona, para você podê-las enxergar por inteiro e saber exatamente com o que você está lidando. Além disso, não engolir o choro não significa ser fraco. Pelo contrário, significa ter coragem para enfrentar seus sentimentos e enfrentar a vida de forma mais autêntica e honesta. Quando você não engole o choro, você está dando a si mesmo a oportunidade de lidar com suas emoções de forma saudável e encontrar maneiras de superar a dor e o sofrimento. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, chorar é um ato de força, pois mostra que você está disposto a enfrentar suas vulnerabilidades e lidar com seus sentimentos mais profundos. Entretanto, é importante lembrar que nem sempre é fácil deixar as emoções fluírem. Algumas vezes é preciso ajuda para lidar com as feridas emocionais e com os traumas que carregamos. E nesses casos, é importante buscar a ajuda de um psicólogo ou terapeuta para auxiliar no processo de cura e crescimento pessoal.
Engolir o choro pode ser um hábito difícil de quebrar, mas com paciência, coragem e apoio, é possível sim se libertar dessa prisão emocional e viver uma vida mais autêntica e plena. Não engolir o choro significa ser honesto consigo mesmo e com suas emoções. Significa ter a coragem de enfrentar suas vulnerabilidades e encontrar maneiras de superar as dificuldades da vida de forma saudável e positiva. Não é uma fraqueza chorar. Pelo contrário, é um sinal de força, determinação e coragem. Portanto, não tenha medo de deixar as emoções fluírem e buscar ajuda quando precisar. Afinal, somos seres humanos e estamos sujeitos a passar por momentos difíceis. Mas isso não significa que precisamos enfrentá-los sozinhos ou fingir que está tudo bem. A vida é muito mais bonita quando vivida com autenticidade e honestidade. E não engolir o choro é um passo importante para alcançar essa plenitude emocional. Aprenda a receber amor. É estranho pensarmos na ideia de termos que aprender certas coisas. Por exemplo, respirar. Afinal, estamos respirando nesse exato momento. Mas existem vários vídeos, várias pessoas, várias aulas que nos ensinam a respirar da forma correta. Pois apesar de fazermos isso o tempo todo, nem sempre fazemos como deve ser feito. Outro exemplo muito claro é o simples hábito de dormir, que é algo natural do nosso corpo, pois o sono é uma necessidade básica. Mas muitos de nós desaprendemos a dormir. E agora precisamos de vídeos e tutoriais que nos ensinam a voltar a ter um sono saudável. O mesmo pode acontecer com o amor, pois algo que deveria ser fácil para nós, no caso, o ato de recebermos amor de alguém que nos ama, às vezes pode ser algo difícil. Hoje eu vou falar sobre isso e juntos nós vamos refletir sobre como podemos aprender a receber o amor que as pessoas nos dão todos os dias, de forma genuína e sincera. Eu sou Edivaldo Oliveira. Nesse momento você está ouvindo o Minuto Reflexão, que são suas doses diárias de cuidado com a sua saúde mental, de positividade e de serenidade, onde você pode refletir e praticar o autoconhecimento, que é essencial para todos aqueles que querem ter uma vida mais equilibrada. Eu peço que você dê o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações, para você não perder os nossos conteúdos diários. As causas de não conseguirmos receber amor, ou pelo menos aceitar a ideia de que alguém nos ama de verdade, são muitas. Elas vêm desde traumas da infância, por causa de comentários maldosos sobre a nossa aparência, sobre o nosso jeito, nossas condições financeiras, sobre a inteligência, até mesmo na fase adulta, com todas as desilusões amorosas, financeiras e pessoais que uma pessoa pode sofrer. Todas essas situações se juntam e criam um muro gigante, invisível, que toma forma e fica evidente toda vez que alguém te diz de forma espontânea: eu te amo. Você simplesmente fica sem reação. Você sente vontade de fugir daquela pessoa, fugir daquela situação. Ou você começa a se lembrar de vários motivos pelos quais aquela pessoa não deveria te amar. E logo sua mente conclui que ou a pessoa está mentindo, ou ela está dizendo que te ama pelo fato de não te conhecer verdadeiramente. Eu quero te conduzir em uma linha de raciocínio. Você sabe aquele filme de comédia, bem bobo, cheio de piadas de gosto duvidoso e que já foi passado repetidas vezes na sessão da tarde?
e que mesmo assim você continua assistindo de vez em quando e ainda consegue dar risada naquelas partes que você até já sabe de cor a fala dos personagens? Então, mesmo você amando esse filme, com certeza você seria capaz de apontar erros que ele tem, certo? E isso não significa que você aprecie menos ou deixaria de assistir a esse filme só pelo fato de ele não ser uma obra-prima do cinema. Mas sim que, mesmo sabendo que não é perfeito, ele ainda continua sendo um filme que você ama, um filme que faz parte da sua vida. O mesmo acontece com a gente quando se trata daqueles que nos amam. Não se engane achando que quem te demonstra amor faz isso por pensar que você é perfeito. Pelo contrário, essa pessoa que te ama, com certeza, sabe apontar mais defeitos em você do que aqueles que te conhecem pouco. Mas ainda assim, essa pessoa te ama, te admira e gosta de passar tempo com você. E sabe por quê? Porque você é único, você é única. Nós criamos a ideia de que não somos dignos de receber amor e estamos constantemente fugindo das pessoas que nos amam, fugindo daqueles que nos elogiam e, na realidade, precisamos aprender a receber elogios, pois na maioria das vezes que alguém nos aponta algo de bom, a primeira coisa que fazemos é começarmos a apontar tudo de ruim a nosso respeito. Da mesma maneira que você consegue amar pessoas que nem de longe são perfeitas, quem te ama faz isso mesmo com seus defeitos, com suas manias e com as suas dificuldades. Respire fundo e assuma esse fato. Você é amado. Mesmo quando às vezes você se considere impossível de ser amado. Esse medo de ser substituído faz com que nós até nos afastemos de algumas pessoas, como uma forma de colocarmos pontos finais em amizades e relações diversas, antes que essas pessoas consigam enxergar tudo aquilo de ruim que nós enxergamos a nosso respeito. É como se disséssemos: veja, é por causa desses e de outros motivos que você não pode me amar. E por isso eu vou me afastar de você, pois com certeza eu estou ocupando o lugar de alguém e estou te impedindo de conhecer e de estar com alguém melhor do que eu. Você passa horas do seu dia procurando defeitos nas pessoas que você ama e fica tentando pensar em quem poderia substituir essas pessoas em sua vida? Não. Então por que você acha que aqueles que te amam fariam isso? Você não é substituível, pois você é único. Desde todas as suas qualidades, a sua forma de enxergar o mundo, a sua forma de renascer a cada queda, a maneira como você se fortalece mais a cada novo desafio, suas manias chatas, seus milhões de defeitos, até a sua risada. Tudo isso só você tem. E aqueles que te conhecem não te trocariam por ninguém. Simplesmente por você ser exatamente do jeito que você é. Eu sei que não existe uma forma de você esquecer tudo aquilo que te feriu no passado e que de vez em quando algumas vozes vão ecoar na sua mente, dizendo coisas ruins a seu respeito e te lembrando de momentos em que fizeram você se sentir pequeno, ruim e impossível de ser amado. Mas de vez em quando você precisa se dar a oportunidade, se dar uma chance. Precisa olhar em volta, ver cada um daqueles que estão ao seu lado e perceber, através do olhar deles, o quanto você é amado e simplesmente aceitar isso. Não vai ser fácil. Se aceitar e aceitar que os outros te amam e te aceitam é um processo diário e contínuo, mas eu tenho certeza que você vai conseguir superar esse desafio. Afinal, não é o primeiro desafio que você enfrenta na sua vida, não é mesmo? Mas entenda isso, não existe forma de você sentir e experimentar o amor verdadeiro das pessoas
se você não permitir que esse amor chegue até você. Se lembre sim das suas falhas e defeitos, mas não como uma forma de se autodepreciar, mas sim como uma maneira de se avaliar enquanto ser humano e ver tudo aquilo que pode ser melhorado em você. Ver aquilo que precisa ser cortado em sua vida e aquilo que precisa ser cultivado para que cresça cada vez mais dentro de você. Mas se permita lembrar também das suas qualidades e de todas aquelas características que te tornam único no mundo e na vida daqueles que te amam. Por que tudo me abala? Um dos sentimentos mais difíceis de lidarmos é o da ira, pois geralmente ele surge nos piores momentos e quando estamos com as pessoas que mais amamos. E aí acabamos descontando algo totalmente nosso em pessoas que não têm nada a ver com aquele sentimento. Por que será que tudo nos abala? Por que será que até as mínimas situações do nosso dia a dia nos viram de ponta cabeça tão depressa? Por que algumas pessoas nos atingem tanto e nos deixam tão abalados? Muitas vezes imaginamos que nos irritamos depressa por sermos muito desequilibrados, por não termos nossos pés totalmente firmados no chão. Mas no caso da irritação, talvez ser assim não seja um problema, e sim ser alguém firme é que é um problema. Veja bem, eu não quero dizer que se você é uma pessoa desequilibrada, você deva se agarrar nisso e viver assim. Não. Mas uma pessoa que se considera firme, que se considera sob controle total de si, automaticamente se considera estar sob o controle de tudo à sua volta. Imagine uma neve caindo em 2 galhos de 2 árvores diferentes. A primeira árvore é a firme cerejeira e a segunda é a mole e flexível bananeira. Ao sentir o peso da neve em seu galho, a cerejeira se parte, pois é firme demais e não consegue se adaptar. Agora, a bananeira, por ser mais flexível, ou como outros diriam, por ser mais mole, consegue sentir o peso da neve sobre si, se dobrar, até que a neve caia no chão, e aí ela vai voltando os seus galhos para o lugar. Eu usei essa metáfora para exemplificar a ideia que estou explorando aqui, de que quanto mais firme em suas próprias ideias você estiver, quanto mais certezas sobre tudo e todos você tiver, menos irritado você será. Quando, na verdade, o que você precisa exercitar é a capacidade de ser flexível, de se desdobrar e de se adaptar às situações. Até mesmo uma construção, se for feita de forma completamente rígida, se torna uma construção perigosa, fácil de cair. Você pode ter princípios, pode ter certeza de quem você é, pode ter seus focos e metas, mas tudo isso só diz respeito a você. Não existe a possibilidade de projetarmos as nossas certezas e a nossa visão de mundo nas pessoas e nas coisas e esperar que tudo ocorra de acordo com aquilo que queremos. Essa irritação que acontece é porque você já tem tudo programado na sua mente. Cada situação, cada diálogo, cada momento, tudo já está criado na sua cabeça. E aí, quando as coisas acontecem do jeito que elas acontecem e não do jeito que você acha que elas deveriam acontecer, vem a irritação, vem a raiva e a impulsividade. Você não vai poder controlar o mundo ao seu redor,
mas você pode controlar a sua reação às coisas que acontecem com você. Trabalhe na sua mente a ideia de que as coisas, as pessoas e as situações estão em constante mudança o tempo todo. E ter apenas isso como certeza, a mudança constante, e ao invés de encarar essas mudanças como algo pessoal, como se tudo e todos mudassem o tempo inteiro só para te provocar, comece a enxergar isso como algo natural. Não podemos contar com a ideia de que ninguém vai pisar na bola com a gente, de que algum objeto não vai estragar bem na hora que precisarmos dele, ou com a ideia de que cada momento será exatamente como planejamos na nossa cabeça. Saia da sua mente um pouco, respire, enxergue o que está diante de você, lide com a possibilidade de ter que mudar de ideia. Considere mudar de planos, mudar de opinião. Enfim, lide com a ideia de ter que se adaptar às coisas. Pois quanto mais cedo aprendermos isso, melhor a nossa vida vai se tornar. E mais em paz a nossa mente ficará. O que fazer quando ninguém me entende? Você já imaginou como é ser um elefante? Bom, se você é uma pessoa normal, provavelmente você não pensou. Mas imagine isso agora. Se imagine correndo pela savana, contendo várias toneladas de massa e sendo uma das criaturas mais fortes que existem na natureza. E agora, você consegue se sentir como um legítimo elefante? A resposta claramente é não. Isso acontece porque você pode estudar tudo o que existe para ser estudado a respeito dos elefantes, pode descobrir o que eles comem, a forma como se reproduzem, quais são os perigos que eles sofrem na natureza, mas tudo isso vai ser feito sob uma perspectiva sua. E você é humano. Então, na realidade, você nunca saberá o que é ser, de fato, um elefante, mesmo sabendo tudo sobre esses animais. Da mesma forma como saber tudo sobre algo não nos torna aptos para experienciar o que de fato é ser esse algo, mesmo que você consiga condensar cada sentimento que você tem em palavras e explicar para outra pessoa, ainda assim você continuará a se sentir incompreendido e sentirá que o que a pessoa sabe a seu respeito ainda é pouco e não está nem perto de contemplar tudo aquilo que de fato você é. Porém, num contraponto, tudo o que você sabe sobre os outros também não passa de uma percepção sua, e você não consegue experimentar as sensações que o outro sente. A sua tristeza não é igual à do outro. A forma como você sente alegria ou euforia, a maneira como você sente saudades, até mesmo a forma de sentir paixão, tudo o que você sente, mesmo sendo as mesmas sensações, será diferente para o outro. E cada um de vocês vai experimentar as mesmas sensações, porém de formas totalmente únicas. Nem mesmo as cores, os cheiros e os gostos que eu e você sentimos devem ser iguais, que dirá as sensações que sentimos internamente. Somos presos dentro de nós mesmos e dentro da nossa própria consciência, pois não temos como ser qualquer outra pessoa além de nós mesmos. E a nossa consciência funciona como uma ilha isolada dentro do nosso ser, o que pode explicar essa sensação de incompreensão e até de isolamento que sentimos às vezes. Ao pensar que os outros não te entendem, você não está sendo catastrofista ou está exagerando para chamar a atenção,
pois de fato ninguém te entende da forma como você se entende. E você experiencia a vida de forma única. E isso é incrível. Pois veja, você é único. Só que isso pode ser difícil também, pois por ser único, você acaba também sendo solitário. Quais são os caminhos que uma sensação faz dentro de você ao ouvir uma música antiga que você ama? Ou quando você come sua comida favorita da infância? Quais são as lembranças que surgem na sua mente quando você sente um determinado cheiro? São inúmeras as situações específicas que cada um sente de forma única, o que torna a experiência de cada um especial, mas também, como eu havia dito, solitária. Então, o que fazer quando eu sinto que ninguém me entende? O primeiro passo é entender que você não é o único que se sente assim. Eu sei, isso não resolve o problema de se sentir sozinho, mas pelo menos você não precisa achar que é o único que se sente incompreendido. Assim como você não precisa de se lamentar pelo fato de não conseguir respirar debaixo d'água. Afinal, nenhum outro ser humano consegue. Outra coisa que você pode fazer é entender. Uma vez que você sente que ninguém te compreende, você precisa buscar uma forma de se entender melhor. Pois quando você se entende, você se acolhe, você se protege e se ajuda. É necessário praticarmos o autoconhecimento se quisermos ter uma saúde mental melhor e se quisermos ter uma qualidade de vida melhor. Uma forma de você se sentir mais compreendido também é o seguinte: ofereça o máximo de compreensão aos outros. Parece ironia querer oferecer aos outros algo que você não tem, mas acredite, ao fazer isso, você começa a nutrir dentro de você algo que ainda está em falta. E praticando o exercício de tentar compreender as pessoas à sua volta, compreender melhor suas dores, suas angústias, suas alegrias, suas particularidades e dificuldades, você começa a se entender melhor. E isso muda totalmente a sua qualidade de vida e a forma como você se enxerga e enxerga os outros. Quando nos esforçamos para compreender as pessoas, conseguimos evitar brigas, melhoramos o nosso relacionamento com as pessoas próximas a nós, e isso interfere em nosso relacionamento com a nossa própria consciência, pois ao darmos essa compreensão às pessoas, começamos a nos julgar menos e a nos compreender mais. Quando ninguém parece te entender, a solução é se esforçar para criar o tipo de realidade que você gostaria que te cercasse. E ao invés de devolver incompreensão para as pessoas, como uma forma de se vingar pelo fato delas não te entenderem e de às vezes nem fazerem um esforço para procurar te entender, ofereça compreensão, ofereça um olhar amigo, ofereça o seu tempo, como uma forma de mostrar que, mesmo não compreendendo a dor da pessoa exatamente como ela é, você está ao lado dela e está ali para ouvir, para ajudar no que for possível e para fazer companhia para a pessoa. Fazendo isso, mesmo que de uma forma bem sutil, eu e você vamos nos sentindo cada vez menos incompreendidos. E começamos a nutrir a ideia de que ninguém sabe exatamente como o outro se sente. Mas de um jeito estranho, nós temos uma breve ideia de como alguém se sente por dentro. E isso é o suficiente para sabermos que não estamos sozinhos e que não somos tão solitários quanto pensamos. Compartilhe essa reflexão com as pessoas que você ama como uma forma de dizer: você não está sozinha.
para todos aqueles que são intensos. Ser uma pessoa intensa é algo maravilhoso. A alegria parece aumentar e se tornar contagiante. E para isso, as pessoas intensas nem precisam de muito. Pessoas intensas parecem aproveitar mais esses momentos de alegria. E com elas, tudo parece durar mais, pois cada momento é sempre muito bem vivido. Essas pessoas conseguem se conectar com as outras, pois em poucos minutos de conversa, elas já conseguem transbordar empatia e verdade. E isso as aproxima de todos aqueles que conversam com elas. Porém, ser intenso também pode ser desafiador em alguns momentos. Isso porque pessoas intensas sentem cada pingo de chuva como se fosse uma onda do mar. Um olhar malicioso, carregado de intenções negativas, pode ser o suficiente para desencadear profundas crises existenciais e questionamentos sobre a própria essência. Um trecho de Vinícius de Moraes vem à mente: que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Essa intensidade tão bela e poderosa também traz consigo vulnerabilidades e um coração suscetível às dores do mundo. No entanto, pelo bem ou pelo mal, algumas pessoas simplesmente são assim, intensas. E hoje eu decidi escrever para todas essas pessoas. Tanto aquelas cuja intensidade é visível para todos, quanto aquelas que sentem tudo isso que eu disse, mas de forma internalizada, sem conseguir expressar plenamente o que realmente sentem. Para todos vocês, saibam que existe uma maneira de equilibrar tudo o que se passa dentro de seus corações e mentes, permitindo que vivam uma vida de paz, serenidade e sabedoria. É preciso encontrar meios de acolher as emoções intensas sem se deixar consumir por elas. Assim como uma onda que se ergue no mar, é importante aprender a fluir, a surfar nas emoções sem ser arrastado por elas. É um exercício constante de autoconhecimento e autocompaixão, de aceitar-se integralmente com todas as intensidades que se manifestam. E ao mesmo tempo, cultivar a serenidade para não ser abalado em excesso pelas adversidades e críticas externas. Nas palavras de Carlos Drummond de Andrade, tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo. Cada pessoa intensa carrega consigo um universo de emoções, um turbilhão de sensações que transborda para além das palavras. E é justamente esse sentimento do mundo, essa capacidade de vivenciar a vida de forma tão profunda, que faz das pessoas intensas verdadeiros seres únicos e especiais. Portanto, permita que toda a sua intensidade venha à tona, com coragem e autenticidade. O mundo precisa de pessoas assim, capazes de sentir, de amar e de transformar. A intensidade é uma força poderosa, que quando bem direcionada pode iluminar caminhos e inspirar aqueles ao seu redor. A vida é feita de momentos intensos e sutis, de encontros e despedidas, de sorrisos e lágrimas. É nessa intensidade que encontramos a essência da nossa existência, a capacidade de sentir cada batida do coração, cada respiração profunda, cada pulsação da vida. É um dom especial que carregamos dentro de nós. Assim como o poeta Mário Quintana escreveu: o tempo não para, só a saudade é que faz as coisas pararem no tempo. As pessoas intensas compreendem essa verdade profundamente. Elas valorizam cada instante como se fosse único, pois sabem que o tempo é implacável e as experiências vividas são preciosas.
É a intensidade que traz cor e significado a cada momento, como pinceladas de um quadro que se forma diante dos nossos olhos. Mas a intensidade nem sempre é compreendida pelos outros. Alguns podem se sentir desconfortáveis com tamanha entrega emocional. E é nesse momento que é importante buscar o equilíbrio. A sabedoria está em reconhecer quando é necessário proteger o coração, preservando a intensidade, para aqueles que realmente valorizam e compreendem sua essência. É fundamental também cultivar a serenidade, o estado de paz interior que nos permite enfrentar os desafios da vida com coragem e discernimento. A mente intensa pode ser potencializada quando aliada à tranquilidade, pois é no silêncio interior que encontramos respostas e clareza diante das incertezas do mundo. Dessa forma, convido você a se permitir viver plenamente, como uma pessoa intensa, abraçando todas as cores do seu ser. Aceite suas emoções como parte integrante de quem você é, sabendo que elas são expressões genuínas da sua alma. Busque o autoconhecimento, o amor próprio e o cuidado emocional, para que sua intensidade seja uma força transformadora e não um fardo pesado. Essas são palavras de Cecília Meirelles, abre aspas, porque sou do tamanho daquilo que vejo e não do tamanho da minha altura, fecha aspas. A intensidade vai além das aparências e medidas. É uma dimensão única e pessoal que transcende as limitações físicas. É uma forma de enxergar o mundo e se conectar com ele de maneira profunda. A vida é uma jornada de descobertas e aprendizados. E as pessoas intensas têm o privilégio de vivê-la com uma intensidade que muitos não compreendem. Por isso, valorize sua essência, sua capacidade de sentir e de amar. Permita-se viver com paixão, com autenticidade e gratidão por cada instante vivido. Às vezes a intensidade pode ser assustadora, mas é ela que nos impulsiona a alcançar os nossos sonhos mais profundos e a deixar uma marca significativa no mundo. É através dessa entrega apaixonada que as pessoas intensas têm a capacidade de criar, inovar e transformar vidas. E quando as dúvidas e inseguranças surgirem, lembre-se das palavras de Clarice Lispector: que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade através de muito trabalho. Sim, a intensidade exige trabalho interno, autoaceitação e coragem para enfrentar os desafios que ela traz consigo. Mas no final vale a pena, pois é a intensidade que nos torna verdadeiramente vivos. Então, permita-se abraçar a sua intensidade, expressá-la ao mundo com amor e compaixão. Lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada. Há muitas pessoas intensas ao seu redor, buscando o mesmo equilíbrio, a mesma paz interior. Existem coisas que fazem parte da nossa vida e que nós só as percebemos quando elas não estão mais presentes. E uma delas é o silêncio. Você percebe? Até agora, tudo o que você ouvia parecia ser uma coisa só. O barulho da natureza, a música ambiente e a minha voz. Porém, se eu separar cada um deles, você consegue perceber que cada um deles existe só, existe de forma independente. Ouça o vento, o barulho da natureza. Agora ouça a melodia que toca ao fundo de forma suave. Agora ouça apenas o som da minha voz, te convidando para mais um dia de caminhada em nossa jornada em busca de autoconhecimento e saúde mental. Eu sou Edivaldo Oliveira
E nesse momento você está ouvindo Minuto Reflexão. A nossa mente consegue acumular memórias, sensações, nomes, datas, rostos, cheiros e lugares. Porém, a nossa mente também consegue acumular pensamentos ruins, traumas, dores, medos, raiva, ódio, rancor, tristeza, solidão, enfim, todo tipo de pensamento que nos deixa mal. O problema é que nossa mente traz isso tudo à tona como se fosse uma coisa só. E isso nos impede de enxergar onde um problema começa e onde ele termina. É como se a nossa mente fosse uma casa. E no momento em que conseguimos juntar alguma força para finalmente arrumá-la, nos damos conta de que não há um cômodo sequer que não esteja bagunçado. E logo desistimos de dar uma faxina. Nossa mente funciona assim às vezes. Dentro dela, todos os problemas parecem ser um só. Todas as dores parecem doer do mesmo jeito e todos os medos parecem se juntar e formar um grande medo mortal. Porém, às vezes é preciso que paremos um pouco. É necessário que façamos um exercício interno de observação da nossa mente, para que possamos separar as coisas, da mesma forma que eu fiz no início dessa reflexão. Eu sei que tudo parece estar conectado, e eu sei que tudo parece doer de uma vez só. Mas se você prestar bastante atenção, vai conseguir ouvir a natureza, vai conseguir ouvir a melodia e, por fim, vai conseguir ouvir a minha voz. Nossa mente pode ser bem turbulenta às vezes, não é mesmo? É como se fosse impossível ficarmos dentro da nossa própria cabeça. Mas me ouça com atenção. Não há nada de errado com você e você não está sozinho. Estamos sempre buscando respostas para os mais diversos dilemas aqui nesse canal. Mas a verdade é que algumas coisas não têm respostas rápidas. Para algumas questões não existem respostas simples e que servem como uma fórmula mágica para todos. Cada um sabe a dor que enfrenta e cada um sabe o quão barulhenta sua mente é. Então, o máximo que nós podemos fazer aqui é conversar sobre aquilo que nos aflige. Conversar faz bem. Faz com que as ideias que estão dentro da nossa mente tomem forma e parem de soar como impossíveis de serem descritas. Então, a única coisa que eu posso dizer para você que tem uma mente turbulenta é o seguinte: escute ela com atenção. A nossa tendência ao ouvirmos um barulho muito alto é procurarmos a forma mais rápida de o diminuirmos ou de o desligarmos. Mas quando se trata da nossa mente, não é possível fazermos isso. Então precisamos parar, respirar fundo e escutar cada ruído que a nossa mente está produzindo. Às vezes você pensa que está com raiva por causa de situações que acontecem no seu ambiente familiar, quando na verdade você está com estresse acumulado por causa de toda a pressão que você está sofrendo no trabalho. E aí você acaba descontando isso nas pessoas da sua família. Talvez você se sinta triste por causa de algumas situações da sua vida, quando na verdade o seu desânimo e a sua falta de força se devem ao fato de que há semanas você não vê a luz do sol, você não faz uma caminhada ao ar livre e não respira um ar puro. Tudo tem um porquê. E essa turbulência imensa que está em sua mente, por mais que se pareça com um grande problema único, na realidade é a junção de vários problemas, situações e conflitos. Busque ajuda profissional, procure um psicólogo. Por mais difícil que possa ser no início, acredite, com o tempo as coisas só vão melhorar. Tente sair um pouco, se encontre com algum amigo da sua confiança, fale um pouco sobre as coisas que se passam em sua mente.
Tente sair um pouco de dentro da sua própria cabeça e comece a observar o mundo ao seu redor. Tudo isso te fará muito bem, porém não de uma forma repentina e instantânea, pois nada na vida acontece assim. É tudo gradual. A tristeza não começa de uma vez, ela não surge do nada. Ela vem do acúmulo de dores, vem do acúmulo de tudo aquilo que guardamos em nosso peito e deixamos de falar. Mas sabe de uma coisa? A alegria também é algo que cresce. É algo que vai sendo construído aos poucos, dia após dia. Da mesma forma que o acúmulo de tristezas cria uma mente turbulenta, o acúmulo de bons momentos, de memórias positivas, cria uma mente saudável. Assistir a um pôr do sol, tomar um café da tarde com as pessoas que você ama, escutar suas músicas preferidas enquanto você faz uma tarefa que às vezes não é tão divertida, como lavar a louça ou varrer a casa, visitar algum amigo e colocar os assuntos em dia, assistir a um filme que há muito tempo você não assistia, ler um livro cujo assunto é de grande interesse para você, preparar alguma refeição e dividi-la com alguém. Tudo isso e muitas outras coisas constroem em sua mente a alegria, a paz e a serenidade, para que você possa avaliar cada pensamento com atenção e precisão, ao invés de deixar que a turbulência da mente tome conta da sua cabeça. O que fazer quando estamos vivendo momentos de tensão? Tem fases da nossa vida que nos atingem de uma forma muito intensa. Esses momentos de tensão conseguem trazer à tona o pior de nós. E às vezes esses momentos não passam, pois vamos vivendo uma situação tensa após outra. E tudo isso se junta, nos deixando completamente tensos e aflitos. Porém, muitas vezes, quando estamos vivendo momentos bons, vivendo em uma boa fase, uma fase de luz, de alegria, por algum motivo que nem sempre conseguimos compreender, começamos a ter atitudes e fazer escolhas que nos colocam em uma situação tensa e complicada. É como se não conseguíssemos aceitar o momento em que estamos vivendo uma boa fase e tentamos trazer de volta a tensão através de uma ideia de autopunição ou autossabotagem. Eu não sei como você está nesse momento e não sei qual é o tamanho da escuridão e da aflição que te cercam agora, mas saiba que você não precisa viver assim por vontade própria. Bom, o primeiro passo para lidar com a autossabotagem é desenvolver a autoconsciência. Precisamos nos observar atentamente, identificando padrões de pensamentos e comportamentos autodestrutivos. Ao reconhecermos esses padrões, podemos começar a questioná-los e buscar alternativas mais positivas. É importante lembrar que a mudança não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo e gradual, mas vale a pena investir nessa jornada de autotransformação. Além disso, é fundamental praticar o autocuidado e a autocompaixão. Muitas vezes nos cobramos de forma excessiva e implacável, alimentando sentimentos de culpa e inadequação. Precisamos aprender a nos tratar com gentileza e compreensão, reconhecendo que somos seres humanos passíveis de erros e que estamos em constante evolução. Acolher nossas vulnerabilidades e buscar o equilíbrio emocional são passos essenciais no processo de superação da autossabotagem. A autora Ana Beatriz Barbosa nos lembra em seu livro Mentes Perigosas que errar é humano e necessário para o nosso aprendizado. Portanto, permita-se cometer erros, aprender com eles e seguir em frente.
A autocompaixão desempenha um papel fundamental nesse processo, pois nos ajuda a aceitar nossas falhas sem nos julgar severamente. A prática da autorreflexão e do autoconhecimento também é uma ferramenta poderosa para lidar com momentos de tensão. Dedique tempo para se conectar consigo mesmo, seja por meio da meditação, da escrita ou de atividades que promovam o relaxamento e o bem-estar. Aprofundar-se em seu mundo interior permite compreender suas motivações, desejos e padrões de comportamento, auxiliando na identificação de momentos em que você tende a se sabotar. Além disso, é importante cultivar uma mentalidade positiva e resiliente. Entenda que os momentos de tensão fazem parte da jornada da vida e podem ser oportunidades de crescimento e aprendizado. Busque encarar os desafios como experiências que o fortalecerão e que trarão lições valiosas. Encontre maneiras saudáveis de lidar com o estresse e a pressão, como praticando exercícios físicos, desenvolvendo hobbies ou buscando atividades prazerosas que estimulem o seu bem-estar. Conforme nos aprofundamos nesse processo de autotransformação e aprendemos a lidar com a autossabotagem, podemos trazer mais paz, equilíbrio e satisfação para a nossa vida. Reconheça que você é capaz de superar os momentos de tensão e encontrar um caminho mais saudável e positivo. O autor Samuel Smiles disse uma vez: a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser experimentada. Aproveite essa jornada e permita-se crescer e se fortalecer através das adversidades. A autossabotagem não define quem você é. Você é um ser humano incrível, capaz de superar desafios e viver uma vida plena e realizada. Tenha paciência com você mesmo. Celebre suas conquistas, mesmo aquelas pequenas. Aprenda com seus erros e siga em frente com determinação, sem olhar para trás. Acredite em seu potencial e no poder de transformação que existe dentro de você. Nesse momento de tensão em que você se encontra, eu desejo que você ache clareza, serenidade e força necessárias para enfrentar os desafios. Lembre-se, você não está sozinho. Sempre há uma luz brilhando em meio à escuridão. Confie em si mesmo, nas suas qualidades e virtudes e na sua capacidade de superar qualquer obstáculo que esteja em seu caminho. A doutora Ana Beatriz, agora no livro Mentes Ansiosas, nos lembra de uma importante reflexão. Abre aspas para ela. Quando estamos em momentos de tensão, é fundamental compreender que temos o poder de escolher como iremos reagir diante das circunstâncias. Fecha aspas. Entender essa ideia e colocá-la em prática nem sempre é fácil. A autossabotagem muitas vezes está enraizada em padrões de comportamento e crenças limitantes que nós adquirimos ao longo do tempo. Portanto, é necessário um esforço constante para romper com esses padrões e substituí-los por pensamentos e ações mais saudáveis. A jornada de combate à autossabotagem exige autodisciplina e perseverança. É preciso estar disposto para enfrentar nossos medos e nossos desconfortos internos, questionar as nossas próprias motivações e encontrar novas formas de lidar com as situações de tensão. É um processo que envolve autorreflexão, autocuidado e autotransformação. À medida que você avança nessa jornada de enfrentamento da autossabotagem, é importante rodear-se de pessoas positivas e encorajadoras. Busque apoio nos amigos, nos familiares
ou até em grupos de apoio que compartilhem dos mesmos objetivos. Ter uma rede de suporte pode fornecer o estímulo necessário para seguir em frente e conquistar resultados duradouros. Lembre-se, a mudança não acontece da noite para o dia. É um processo gradual. Exige paciência e dedicação. Celebre cada pequena vitória ao longo do caminho e reconheça o processo que você está fazendo. Acredite em si mesmo e mantenha o foco no seu objetivo de viver uma vida mais equilibrada e plena. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto Reflexão de hoje. Se você ouviu até aqui, escreva nos comentários uma frase positiva. Tudo vai melhorar.